Vamos lá então. A questão diz o seguinte: tem uma nuvem, um observador de um ponto P da Terra, exatamente essa estrutura aqui, um ponto P emite um eixo vertical, então a gente tem um ângulo de 90 graus. Distante, depois, de um outro ponto Q da Terra, distante 400 metros, emite um feixe que vai até aquele mesmo ponto lá. Então é essa a situação, formando um ângulo de 60 graus, exatamente aqui. Qual das medidas abaixo é mais próxima da altura da nuvem? Pronto, aqui a gente só tem para fazer uma tangente de 60 graus, uma vez que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60 é sabido que seu valor vale raiz de 3. Sobre 3 não, né? Vale raiz de 3. Cateto oposto ao 60 é o H. E o cateto adjacente são os 400 metros. Multiplicação, 400 vezes a raiz de 3. Ou seja, um valor aproximadamente igual a 400 vezes 1,73. O que dá aproximadamente 692. Letra Euclides é a melhor. Vamos lá, questão 391, vamos fazer uma substituição de variável aqui para resolver essa equação. Vamos chamar o seno de x carinhosamente de y. Portanto, a equação fica 4y ao quadrado, que é esse elemento aqui, mais 8y, mais 3, igual a zero. Resolvendo por Bhaskara, menos 8 mais ou menos 64 menos 48 dividido por 8. Valores de y, então, menos 8 mais ou menos 4 sobre 8, dois valores para y, menos 12 oitavos, e o outro valor para y é mais, ou melhor, menos, fica negativo, né? Menos 4 oitavos. Pronto. Agora a gente vai voltar para a substituição, né? Para a expressão original, que dizia que seno de x era igual a y. Seno de x igual a menos 12 oitavos. Isso aqui é absurdo. Por quê? Porque o menor valor para seno é menos 1. Aqui a gente tem menos 1, alguma coisa. Então isso não serve. O outro valor é o seno de x igual a y, sendo o y menos 4 oitavos. Simplificadinho aqui vai dar menos 1 meio. O que acontece? Olha o intervalo que a gente está, de 0 a 2π. Vamos fazer o círculo trigonométrico aqui. Aí está ele. Você sabe que o seno vale 1 meio quando a gente está aqui em 30 graus, ou seja, em π sobre 6, né? Por causa desse comprimento aqui que é o seno. Agora o valor é menos 1 meio. Então a gente vai estar nesse ponto aqui, onde eu tenho um seno negativo, que é esse comprimento. Os dois comprimentos são iguais, né? Só que esse aqui do terceiro quadrante é negativo. E um ponto por aqui, né? Eu estou analisando o intervalo de 0 a 2π, ou seja, estou dando a volta completa aqui sobre a circunferência. Então tenho uma solução aqui, que é este ângulo, e a outra solução aqui, que é este ângulo. Portanto, as soluções estão no terceiro e quarto quadrantes. Fatura liquidada. Próxima questão, a gente tem um triângulo com os lados proporcionais a 2, 2 e 1. Então vai haver dois lados iguais aqui. Um triângulo isósceles. 2K, 2K, 1K. Aí está o triângulo com os lados proporcionais.
Só por conveniência, vamos tirar o K de seno. E vamos admitir que os lados são 1, 2 e 2. Ok? Vamos adiante. Os cossenos de seus ângulos internos. Bom, a gente tem um ângulo aqui. E quando eu trabalhar o cosseno, aqui eu vou usar a lei dos cossenos. Pego o lado oposto, num canto da fórmula, e no outro o cosseno do ângulo. Então os opostos ficam nos opostos da fórmula. Depois os outros lados 2 e 2. E aí a gente tem quase um Pitágoras aqui, né? O quadrado desses primeiros elementos, menos 2 vezes. Aí entram em cena os dois elementos que aqui estão. O 2, que é esse cara aqui, e esse outro, multiplicando. Tá aí. Quando a gente for resolver isso aqui, vai gerar 1. 2 ao quadrado é 4, mais 4. Aqui vai ficar menos 8 cosseno θ. 4 mais 4 é 8. Quando for para o outro lado, vai ficar menos 7, com este menos 8 no cosseno θ. Conclusão, cosseno θ é igual a 7/8. A gente tem 7/8 na letra C. E a gente tem 7/8 na letra Euclides. Então, temos que buscar o outro ângulo. Agora esse aqui. Vou chamar ele de alfa. Ao lado oposto é esse 2. Então, quando eu aplicar a lei dos cossenos agora, eu estou usando o 2 e o alfa. Então, a gente tem o 2 numa ponta e o cosseno alfa na outra ponta. Próximos elementos. Os outros dois lados. Então, um lado é 2 e o outro lado é 1. Agora aquela estrutura tipo Pitágoras, né? Todo mundo ao quadrado. Menos 2 vezes, quem entra em cena? Exatamente esses dois elementos, o 2 e o 1. O 2 e o 1, esses dois lados do triângulo que eu coloquei ali, né? Portanto, eu tenho 4, 1 menos 4 cosseno alfa. Aqui já dá para cancelar. Vai 1 para o outro lado, menos 1 igual a menos 4 cosseno alfa. Conclusão, cosseno alfa igual a 1/4. E aí a gente ficou com a letra C, né? Porque eu tenho 1/4 e 1/4. Claro, que esse ângulo aqui também é alfa, né? Em razão do triângulo ser isósceles. Opção correta, letra Canadá, portanto. Para esse próximo exercício, eu vou aplicar uma lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Um lado está para o seno do ângulo oposto. Assim como outro lado está para o seno do ângulo oposto. Tá aí. Essa é a famosa lei dos senos. Vamos adiante. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1/2. Organizando. Raiz de 2 vai multiplicando para o outro lado da equação. Ela está multiplicando esse número 2 raiz de 2. E aí a divisão por 1/2 se transforma em multiplicação pelo inverso, 2 sobre 1. Notem o corte. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, e ainda tem esse outro 2 aqui, gerando 4 para o valor do x. Letra B, com certeza. Próxima questão. Cuidado que o x está no intervalo π até 3π sobre 2. Ou seja, se eu vou analisar de π a 3π sobre 2, eu estou analisando essa curva aqui, ou seja, eu estou no terceiro quadrante. Quando ele escreveu que a secante de x é igual a menos raiz de 13, bom, secante, opa, aqui não é seno, né? Aqui é secante. Vamos arrumar. Vê. Secante de x é igual a menos raiz de 13. Vamos lá. Secante é o inverso do cosseno. Então agora eu posso concluir que o cosseno de x vale menos 1 sobre raiz de 13. Se a gente racionalizar aqui, eu tenho raiz de 13 em cima, raiz de 13 embaixo. Não vamos racionalizar por enquanto. Deixa assim. Esse é o valor do cosseno, mas a pergunta é cotangente.
Quando ele pergunta a cotangente, eu já posso pensar que a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, então a cotangente é o inverso. Logo, é cosseno sobre seno. Cosseno já tem o valor, falta só o seno. Para isso eu vou usar a relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Para descobrir seno ao quadrado, a gente segura aqui. Cosseno, olha lá. O cosseno a gente já tem o valor. Esse cosseno vale menos 1 sobre raiz de 13. A fórmula diz que tem que elevar ele ao quadrado. E tudo isso vale 1. Pronto, a gente está quase com o valor de seno agora, né? Encontrando ele, a gente liquida a cotangente aqui, ok? Segue o baile. Isso vai ficar 1 sobre 13. Organizando, eu tenho 1 menos 1 sobre 13. Esqueci o x ali. MMC é 13, joga 13 menos 1. Seno, portanto, é igual a mais ou menos a raiz de 12 13avos. Mais ou menos, agora a gente vai escolher o sinal, né? E aí, atenção, nós estamos no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é sempre negativo. Pronto. Seguindo o baile, então, para cotangente agora, para finalizar o exercício. O cosseno, a gente encontrou aqui. Ele é menos 1 sobre raiz de 13. O seno, tá lá, ele é menos, vamos escrever assim, raiz de 12 sobre raiz de 13. Como é que vai ficar isso aqui? Menos dividido por menos vai dar mais. 1 sobre raiz de 13 vezes, aí vamos inverter esse denominador. Raiz de 13 sobre raiz de 12. Aqui dá para cortar, eu fiquei com 1 sobre raiz de 12. Agora sim, como já está no fim, eu vou fazer a racionalização. Multiplica por raiz de 12 em cima e embaixo. E isso aqui vai ficar raiz de 12 dividido por 12. Está aí, concluído o valor da cotangente. A qual era a pergunta? Então, raiz de 12 sobre 12. Não tem. Mas é aí que entra o pequeno ajuste, né? A gente está esquecendo um detalhe aqui, né? Que a raiz de 12 dá para simplificar. O 12 é 4 vezes 3. A gente tem um 12 aqui embaixo. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 raiz de 3 sobre 12. Simplificado, eu fico com raiz de 3 sobre 6. E aí sim, raiz de 3 sobre 6, a resposta correta é letra B, Brasil. Mais uma liquidada. Bom, vou usar uma técnica aqui um pouco diferente, mas que poderia ser usada no exercício anterior, tá? Ele está falando em tangente ali, eu vou desenhar um triângulo retângulo. Quando a gente pensa em tangente no triângulo retângulo, a gente fala em cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Esse é um triângulo em que a tangente de θ vale 3 sobre 1, ou seja, 3, como foi dado aqui, ok? Nosso ângulo θ é um ângulo entre 0 e 90, está perfeitamente adequado ao desenho. Qual é o valor de cosseno? Ora, está faltando só encontrar essa hipotenusa, né? Porque o cosseno de θ, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é 1, a hipotenusa é x. Vamos fazer um Pitágoras para achar esse x. Está aí, ó. X ao quadrado igual a 1 mais 9. X é igual a raiz de 10. Pronto. Cosseno θ é igual a 1 sobre x. 1 sobre raiz de 10. Multiplica por raiz de 10 em cima e por raiz de 10 embaixo. É a tal racionalização.
Tá aí, cosseno de θ igual raiz de 10 sobre 10. Vocês podem usar sempre esse triângulo, tá? Mas vocês têm que cuidar quando estão em outro quadrante, né? Porque dependendo do quadrante que vocês estiverem, o cosseno vai ter sinal positivo ou negativo, né? Então a técnica pode ser a mesma, vocês têm que sempre cuidar o sinal. Até porque quando eu isolei o x aqui, né, a gente teria que considerar mais ou menos a raiz, né? Mas como eu estava no primeiro quadrante, eu não precisei me preocupar com isso, porque no primeiro quadrante tudo é positivo, né? Mas vocês têm que estar sempre atentos ao sinal, ok? Isso aí. Segue o baile. Próxima questão. Aqui eu vou usar um círculo trigonométrico, tá? Então vamos marcar ele aqui. E vamos colocar agora os valores aí na jogada, tá? Primeiro, seno de 1. Esse 1, pessoal, é 1 radiano, não é 1 grau, tá? Vocês sabem que 1 radiano é um raio, né? Então a gente tem um comprimento aqui em cima da circunferência, ó. Aqui está o 1 radiano, tá? 2 radianos está por aqui, 3 radianos pertinho do eixo, porque 3,14 aproximadamente é o pi radianos. Até vamos marcar aqui. Pi radianos, 3,14 aproximado. Bom, vamos lá, seno de 1. Seno de 1 é exatamente essa linha vertical. Tem um comprimento próximo do raio aqui que mede 1, né? Tem quase uma unidade. Seno de 3, ó, o 3, um ponto bem pertinho ali do π. Então ali está o 3. Na verdade, bem mais perto, né? Então esse seno é bem menor. Aí, a primeira afirmativa diz que o seno de 1 é menor que o seno de 3. Vocês podem ver que isso é falso, né? O seno de 1 aqui é bem maior do que o seno de 3. Segunda afirmativa, cosseno. Cosseno é a linha deitada. Cosseno de 1 é esta linha azul. Já o cosseno de 3 é esta linha azul. Ele fala que o cosseno de 3 é maior. É maior em módulo. Se vocês olharem o comprimento dessas linhas azuis, realmente o cosseno de 3 é maior. Só que esse cosseno de 3 é uma medida negativa. Comparem com o eixo horizontal aqui, que vocês têm uma medida negativa. Então, na verdade, isso aqui, essa linha azul, tem um valor negativo. Já a outra linha azul aqui no primeiro quadrante tem um valor positivo e é, portanto, maior. Cosseno de 3, então, é menor. Mais uma afirmativa falsa. Cosseno de 1. Cosseno de 1, linha azul. Seno de 1... Não, desculpa. Cosseno de 1, essa linha aqui. Essa linha azul. Cosseno de 1. E seno de 1, esta linha vermelha. Então, o que ele fala aqui? Que o cosseno de 1 é menor. Realmente. Essa linha aqui tem um valor positivo e é um pouco menor do que a linha vermelha. Esta última, então, é verdadeira. Portanto, as afirmativas verdadeiras, na verdade, somente a terceira letra C. Bom, vamos lá. Eu vou usar o GeoGebra aqui para mostrar para vocês o gráfico perfeito dessas duas funções, mas é imprescindível que a gente trace o gráfico no plano cartesiano. Aqui vai ele. Ó, o que acontece? A gente tem na função vermelha, a função vermelha é a função do segundo grau, ou seja, é a que o enunciado chamou de g de x. Vocês podem verificar. Ela tem negativo na frente do x², isso implica em concavidade voltada para baixo, e ela corta o eixo y em 16, aqui em cima, ó. Perfeito? Notem que ela não tem o termo em x, né, porque é 0x. Isso quer dizer que ela é simétrica em relação ao eixo y. Está perfeito. Já a outra função é a senoide. Vocês sabem que a função seno, o básico dela, a gente começa aqui na origem, né, fazer esse movimento. Ponto de máximo é 1, ponto de mínimo é menos 1. Só que essa aqui teve uma transformação. Ó. Ela ficou multiplicada por 2. Então, aquele valor máximo, 1, na verdade, se transforma em 2. E o valor mínimo, que é menos 1, quando multiplicado por 2, vira menos 2. São esses extremos aqui, ó, o menos 2 no eixo y e o mais 2 no eixo x. Isso quer dizer que ela dá uma espichada aqui, né? Acontece isso aqui, na verdade, com ela. Ó.
ela espicha, ela alonga verticalmente. Período não foi mudado porque não tem nenhum número multiplicando aqui na frente do x. Então o período continua sendo 2π. Oscilação completa, ó, de 0 até 2π. Vocês estão vendo esse ponto aqui, é um pouco acima do 6, né? Claro, porque o π é 3,14, então 2π é aproximadamente 6,28 aí. Então aí os gráficos estão perfeitos e vocês podem verificar que a igualdade entre as funções, né? Uma função é igual a outra, significa os pontos de intersecção. Aqui, ó, aqui nesse ponto elas são iguais e aqui embaixo. Então existem dois pontos que tornam essas duas funções iguais, né? A resolução dessa equação são duas soluções. Portanto, número de soluções, letra C, 2. É isso aí. Bom, vamos fazer uma construção aqui. Função senoide, seno de x, a gente tem basicamente esse movimento, né? Ponto de máximo 1, ponto de mínimo menos 1, período 2π. Mas ela não se limita a essa região, ela vai continuar ao infinito. Tanto para um lado quanto para o outro. Ok. Agora, se a gente modificar essa função, vamos criar uma nova função aqui. Né? Vamos criar a função f de x igual... Deixa eu transferir ela para o outro lado aqui. Vamos criar a função f de x igual 2 vezes seno de 2x. Então ela teve duas transformações aqui. Primeiro, quando eu multipliquei por 2, ela espichou verticalmente. Por que isso? O valor máximo aqui era 1 antes. Agora, quando eu multipliquei por 2, o valor máximo ficou 2. O valor mínimo aqui embaixo era menos 1. Ou seja, isso aqui, ó, seno de x tinha um resultado menos 1. Agora está sendo multiplicado por 2, terá um resultado menos 2. E tem mais uma transformação significativa aqui, que é o período. Toda vez que vocês tiverem um número multiplicando o x, isso vai alterar o período da função. E aí a gente tem uma formulinha para ajustar isso, né? 2π dividido pela constante de multiplicação. Isso vai me dar, portanto, um período igual 2π dividido pela constante, que é 2. Olha o que aconteceu com o período, ficou π. Então, a oscilação completa agora não vai de 0 até 2π, mas sim de 0 a π. Ela continua para o infinito, então esse movimento vai se repetindo, tanto para um lado quanto para o outro. Aí a gente tem o gráfico perfeito. Perfeito, na verdade, é esse aqui, né? Olha aí. Esse sim. Observa aí. Ponto de máximo aqui, ó. Valor máximo 2. Olha o período. 3,14 aproximadamente. É π, né? Isso. Aqui, ó, 6,28 em 2π. Ela já deu duas osciladas, né? Fez um balãozinho, fez outro e assim por diante. Simétrica aqui em relação ao eixo y, né? Lá para o outro lado. Simétrica, na verdade, em relação à origem, né? Não é nem em relação ao eixo y, mas é em relação à origem. Esse ponto aqui de cima, tu pegar o simétrico em relação à origem, tu está lá embaixo. Pegar esse aqui, o simétrico em relação à origem, tu está aqui, né? É isso aí. Vamos ver um outro aí. Ó, vamos fazer uma cosseno aí, uma transformação em cosseno. Cosseno agora tem o básico assim. Oscilação completa, 2π. Esse é o período. Ponto de máximo 1, ponto de mínimo menos 1. E ela segue dessa forma, tanto para um lado quanto para o outro. Agora vamos criar uma nova função. Vamos criar uma função f, também tratando de cosseno, mas aí vamos fazer duas transformações. O x vamos dividir por 2 e vamos multiplicá-la por 3, modificando a imagem. O que vai acontecer? Olha só. Vamos para o gráfico. Opa! Cosseno de alguma coisa. No máximo é 1. Como tu está multiplicando por 3, tu vai ter um ponto máximo 3. No mínimo, o valor menor possível para cosseno é menos 1. Como tu está multiplicando por 3, é menos 3. Então ela já vai ter essa estrutura aqui.
Tá aí o basicão. Só que aí o período aqui não vai mais ser 2π, porque ela teve essa modificação. Mesmo esquema da senoide. O período é dado por 2π dividido pela constante de multiplicação. Cuidado! A constante de multiplicação agora, o número que está multiplicando o x aqui é 1/2. Então, esse período, como é que ele vai ficar? 4π. Então, vocês têm 4π. Isso quer dizer que ela alonga na horizontal, né? Tá aí o gráfico. Segue o movimento, ela vai se repetindo, tanto para um lado quanto para o outro. Isso quem tem que dizer é o enunciado, que vai te dizer o domínio, né? Quais os valores de x que estão em jogo. Se tu realmente vai analisar de 0 até 4π, ou se tu vai analisar de 0 até 2π, só a metade, isso quem te diz é o enunciado, né? É isso aí, rapaziada.